Olá, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast Não Há Ninguém Como Tu. Uma segunda temporada que levou tempo a vir a público. Foi aqui um interregno de 3 anos entre a primeira temporada e a segunda temporada. E portanto não tem como eu começar esta segunda temporada sem partilhar contigo um bocadinho do contexto, do porquê desta pausa. Vou querer também partilhar contigo algumas lições que trago deste período, lições que eu considero importantes aqui em relação ao desenvolvimento pessoal em geral e, em particular, em relação ao tema da manifestação, que, a meu ver, foi assim o tema central da primeira temporada do podcast. E por fim, vou querer também partilhar contigo aquela que é a minha visão, a minha intenção para esta segunda temporada, para que tu possas saber com o que contar nos próximos episódios. Então, deixa-me começar por partilhar um bocadinho do contexto desta pausa. Em 2023 eu passei aqui por uma situação pessoal que foi extremamente traumática para mim, e o que aconteceu foi que, embora eu estivesse a ser capaz de tomar as ações necessárias para assegurar a minha segurança, a segurança da minha família e funcionar. Portanto, eu estava a ser capaz de assegurar a minha vida profissional, assegurar o meu papel de mãe. A verdade é que no interior de mim eu sentia-me invadida, inundada, na verdade, por um medo muito intenso. O medo era tão intenso que eu sinto até que a palavra medo não lhe faz justiça. A palavra certa seria terror. Era mesmo algo muito, muito intenso. Eu sentia no meu corpo, sentia o meu corpo internamente com um tremor que eu tentava conter, que eu tentava controlar, mas que era constante. E eu lembro-me de falar com uma amiga e dizer-lhe: Olha, eu sinto que estou a precisar de ajuda, mas não é ajuda de uma psicóloga, porque eu estou a perceber o que se está a passar, eu estou a ser capaz de tomar decisões lógicas, informadas, conscientes, mas o meu corpo está-me a contar outra história e eu não estou a conseguir interpretar, eu não estou a conseguir perceber o que é que se está a passar no meu corpo. Então eu preciso da ajuda de alguém que perceba de corpo. E foi assim que eu fui parar à terapia somática. Foi assim que eu descobri e tive o meu primeiro contacto com a terapia somática. E foi na terapia somática que eu percebi que eu não estava só a viver uma situação que era de facto traumática, eu estava a viver um processo de retraumatização. E quero falar-te um bocadinho sobre isto. Então, ao longo deste processo, eu tive que lidar com a APAV, a Associação de Apoio à Vítima, com a CPCJ, com CAFAP, com tribunais, portanto, tudo organizações que prestam apoio a famílias e a crianças em situações de perigo ou de vulnerabilidade social. E o que eu percebi é que de cada vez que eu lidava com cada uma dessas organizações e me era pedido para eu contar a minha história pela 50ª vez e me eram feitas perguntas no sentido de encontrar incoerências no meu discurso, ou que situações em que eu pedia ajuda e sentia que não era ouvida, que não era compreendida, que era desvalorizada, ou que até de alguma forma me era insinuado que eu estava a exagerar. hum, eu percebi que em todos esses momentos, com todas essas organizações, eu estava a viver emoções semelhantes às que me tinham traumatizado no passado. Hum, então, o facto de eu estar a reviver dinâmicas que eram semelhantes às que me tinham traumatizado no passado, estavam a fazer com que aquele não fosse apenas um momento traumático, mas um momento onde eu estava a ser retraumatizada. E sem dúvida que, se não tivesse sido a terapia somática naquele momento, eu digo sempre isto: eu acho que a terapia somática me salvou, porque eu não teria percebido o que estava a acontecer comigo. Então, todo aquele tremor, toda a intensidade daquele terror que eu estava a sentir não se prendia unicamente com aquela situação
que era de facto traumática, mas não, o que eu sentia não era unicamente relacionado com aquela situação, falava muito de coisas que tinham sido vividas no passado e que eu ainda não tinha processado. Hum, eu percebi também que eu estava naquilo que se chama de congelamento funcional, algo que eu depois vim a encontrar com frequência nas mulheres que acompanhei em consultas, que é esta capacidade de continuar a funcionar e a cumprir os nossos papéis e funções do dia a dia, mas ao mesmo tempo estar num lugar de congelamento interno, que é eu faço aquilo que é preciso fazer, mas além daquilo que é preciso fazer, eu estou num lugar de congelamento em que eu não consigo, eu estou bloqueada, eu não consigo avançar. Eu quero, mas eu não consigo. E eu comecei a sentir muito isto, no meu trabalho, porque em 2023 eu tinha uma série de objetivos e naquele momento eu não conseguia avançar em nenhum desses objetivos, como se eu não tivesse energia para avançar em nenhum desses objetivos. Toda a minha energia ia para cumprir aquelas que eram as minhas responsabilidades de mãe, as minhas responsabilidades com as minhas clientes, em consultas individuais, as minhas responsabilidades em casa e pouco mais. Hum, o facto de eu começar a sentir-me assim, foi uma das razões que contribuiu para eu fazer uma pausa aqui no podcast, porque lá está, como eu disse, embora eu tivesse muita vontade de falar sobre certas coisas e fazer expandir o podcast, eu não tinha energia para tal, eu não tinha criatividade para tal. E portanto aí comecei a ponderar se não seria melhor eu colocar uma pausa no podcast. Ao mesmo tempo, começou aqui também a acontecer outra coisa dentro de mim. Um, para quem escutou a primeira temporada do podcast, ela era muito focada neste processo de manifestar uma nova realidade, não é? De como é que nós criamos uma nova realidade, como é que nós elevamos a nossa energia para atrair para nós a realidade que nós desejamos. Mas eu naquele momento, eu estava em completo modo de sobrevivência. Eu que falara tanto, acho que falei imenso na primeira temporada sobre o modo de sobrevivência. Nesta pausa, eu vivi o modo de sobrevivência a 1000%. Então, como eu estava em modo de sobrevivência, tudo aquilo que me interessava, tudo aquilo que era importante para mim naquele momento, era devolver-me, a mim e à minha família, estabilidade e segurança. Então, essa coisa de criar uma nova realidade, naquele momento deixou de fazer sentido para mim. Era algo super distante e era inclusivamente irrelevante, porque tudo o que importava naquele momento era estabilizar a minha família e garantir segurança a todos nós. E face a isto, eu não tinha como continuar o podcast. Se eu estava a questionar todos os temas que eu tinha falado na primeira temporada e se eu não tinha energia para criar nada de novo, toda a minha energia estava a ir para estabilidade e segurança, não tinha como eu continuar o podcast naquela altura. E, portanto, em fevereiro de 2023 foi quando eu publiquei o último episódio. Este episódio eu estou a gravá-lo em novembro de 2025, mas ele só sairá em janeiro, portanto, janeiro de 2026 vai fazer praticamente 3 anos, desde que publiquei o último episódio deste podcast. Então, isto para trazer um pouquinho de contexto sobre esta pausa, este interregno, e agora vou querer partilhar contigo algumas lições que eu trouxe desta pausa, e que mudaram a forma como eu olho para o desenvolvimento pessoal e para o tema da manifestação. Então, a primeira grande aprendizagem que eu trago é que quando o passado não foi seguro, quando o nosso passado não foi seguro, o nosso corpo teme o presente e idealiza o futuro. Então, esta foi assim uma grande consciência que eu trago, que eu trouxe aqui desta pausa de 3 anos. A terapia somática ajudou-me a perceber que eu passei grande parte da minha vida em fuga. E
Na verdade, se olhar para a minha infância, eu tive uma infância feliz, com as suas lacunas, como todas nós tivemos. Obviamente, umas com histórias mais difíceis do que outras, mas de forma geral, eu considero que tive uma vida, uma infância feliz. Mas o que eu percebi foi que eu fui muito, 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 e se eu ainda não disse muito, eu volto a dizer muito, protegida, na minha infância. E eu lembro-me de ser muito pequenina e sentir-me sufocar com tanta hiperproteção. Eu lembro-me perfeitamente de. Eu não sei que idade tinha, mas eu era mesmo muito pequenina. E ter dito ao meu pai: qualquer dia sai de casa. E o meu pai, como bom alentejano, ah, disse-me assim: pois minha menina, não é qualquer dia, é hoje. E lembro-me que ele agarrou num saco de plástico do supermercado, atirou para lá para dentro umas cuecas minhas, pegou na minha mãozinha e dirigiu-me assim para o patamar, para o vão das escadas do nosso prédio, pôs-me fora de casa e fechou-me a porta. Eu fiquei no vão das escadas às escuras e lembro-me de começar a chorar e de ficar assustada. E naquele dia percebi que, no dia em que eu dissesse, no dia em que eu voltasse a dizer que queria sair de casa, era porque eu estava preparada para de facto sair de casa. Mas partilho isto com vocês para mostrar que esta coisa do fugir, do sair, foi algo que esteve presente desde a minha infância. Portanto, eu até entrar, até sair da faculdade, o meu pensamento era sempre: no dia em que eu tiver o meu trabalho, eu posso finalmente sair. E de facto aconteceu, eu tive o meu primeiro trabalho enquanto fisioterapeuta, ainda nem tinha terminado o meu último ano da faculdade e eu fiz faculdade em Setúbal e o meu primeiro trabalho foi no Funchal, na Ilha da Madeira. E eu lembro-me de estar na Ilha da Madeira e sentir que o facto de estar numa ilha fazia-me sentir presa e o facto de eu ter um salário que não correspondia àquilo que eu queria também me limitava. Então a sensação de estar presa, apesar de eu agora já ter o meu trabalho, já estar a viver fora de casa dos meus pais, continua presente. Escusado será dizer que eu arranjei forma de sair do Funchal e fui para a Suíça, onde onde tive acesso a um salário bem mais elevado. E na Suíça, realmente com maior poder financeiro, com possibilidade de viajar por toda a Europa, porque estava no centro da Europa e tinha possibilidades financeiras de o fazer, ainda assim eu não me sentia livre. E dizia sempre que eu sentir-me-ia livre no dia em que eu regressasse a Portugal e fosse viver para o campo, perto da praia, que era o meu sonho desde miúda. Escusado será dizer que eu arranjei forma de voltar para Portugal e viver para o campo, perto da praia. E novamente encontrei-me numa situação de aprisionamento. Então, com a terapia somática, eu percebi isto. Eu percebi que o facto de ter vivido um passado, uma infância que não era totalmente segura, apesar de ter sido uma infância feliz, o facto de eu estar a ser hiper protegida criou em mim um senso de isto não é seguro, eu preciso sair daqui. Então, o facto de eu ter vivido um passado que não foi seguro impediu, impediu-me de me sentir segura no momento presente. E, portanto, eu sinto que ainda estou a aprender esta coisa do está tudo bem agora, está tudo bem aqui, eu posso parar de fugir, posso parar de correr, eu posso ficar aqui. Isto ainda é extremamente novo para mim, ainda estou a aprender a fazer isso, ainda estou a aprender a viver desta forma, porque é uma forma mesmo estranha para mim. Tudo aquilo que eu conheço é isto aqui ainda não está bem, eu tenho que pensar em algo lá à frente. E portanto, como eu disse, quando o passado não foi seguro, o corpo teme o presente e idealiza o futuro. E eu vivi grande parte da minha vida nesta idealização. Eu acho que não é por acaso que a primeira temporada foi sobre manifestação. Eu não acho que seja por acaso que muitos dos meus livros
ali na minha pequena biblioteca na sala são sobre criar uma nova realidade, expandir, hum, hum, ter acesso à nossa potência, viver a nossa potência. Hum, eu acho que tudo isso é um reflexo desta minha idealização constante do futuro, de nunca estar bem ainda, de aqui ainda não ser suficiente. E é isso, continua a ser, está a ser uma grande aprendizagem esta de não é preciso correr mais. Aqui já é seguro, aqui já és livre, aqui já podes relaxar, aqui está tudo bem. Esta é uma aprendizagem para todas nós que vivemos um passado que não foi percepcionado como seguro. E eu digo percepcionado porque isto é importante. Quando eu falo em segurança, a maior parte de nós teve uma infância segura no sentido lato da palavra, mas uma coisa é essa segurança externa, outra coisa é este senso, esta percepção de estar realmente tudo bem, de ser seguro ser quem somos, de ser seguro expressar-nos de forma autêntica e vulnerável. E isto, pela minha experiência pessoal e pela minha experiência enquanto terapeuta somática, é algo que faltou a muitas de nós. Então, esta é assim a primeira lição que eu gostava de partilhar contigo. A segunda lição é que manifestar não é só expandir. Esta foi uma grande aprendizagem também para mim. E trouxe inclusivamente aqui uma definição do que é manifestar. Manifestar é tornar real e visível um desejo, uma intenção ou um propósito. Então, manifestar não é uma coisa mágica. Manifestar, todos nós manifestamos coisas todos os dias. Se eu penso, hoje apetece-me comer, sei lá, peixe grelhado para o jantar, e se eu chego ao jantar e eu faço acontecer o peixe grelhado, eu estou num processo de manifestação. Eu estou a tornar real um desejo, uma intenção ou um propósito. Mas quando nós falamos no mundo de desenvolvimento pessoal, pelo menos em manifestação, associamos isso a um processo muito mágico, muito transcendente. E para mim tem sido interessante ressignificar este conceito de manifestação como uma coisa que é terrena. Sim, certo, há componentes energéticas, quânticas, espirituais que podem e que estão envolvidas, e falei muito disso na primeira temporada deste podcast, mas eu descartei muito a, a porção terrena do processo de manifestação, que não é só visualizar, não é só imaginar, não é só sentir as emoções do nosso futuro eu ou da realidade futura que nós desejamos criar. Manifestar passa muito por agir de forma alinhada com aquilo que nós intencionamos. Então, se eu quero, por exemplo, voltar com o podcast, há uma série de ações que eu preciso empreender para que isto se manifeste. E, pelo menos para mim, o meu anterior conceito de manifestação era uma coisa muito mais da mente e muito menos do corpo, muito menos da ação, muito menos da tridimensionalidade. Uma coisa que eu penso que repeti várias vezes na primeira temporada do podcast foi que em modo de sobrevivência não é possível criar nada de novo, ou não é possível manifestar. E eu percebi que isso não é verdade. E vou-te dizer como é que eu percebi isso. Nestes 3 anos em que eu estava, grande parte destes 3 anos eu passei-os em modo de sobrevivência, houve coisas que eu manifestei. Por exemplo, esta casa onde eu vivo, este apartamento onde eu vivo hoje, eu queria muito, já há alguns anos que eu queria comprar a casa e inclusivamente eu queria comprar no condomínio onde eu já vivia,
Hum, e a verdade é que em 2023, portanto, num ano onde todo este caos estava a acontecer na minha vida pessoal, o meu vizinho do lado, da casa que eu arrendava, disse-me: Sofia, há um apartamento à venda no condomínio, eu já reservei para ti. E o senhor que está a vender, ele não quer fazer negócio, ele só quer reaver o dinheiro que colocou na casa, pagar os empréstimos que deve e só isso. Então, eu comprei este apartamento sem procurar e por um valor muito abaixo do mercado, exatamente no sítio onde eu queria viver com os meus filhos e com a minha família. E foi assim uma grande dualidade para mim, que estava super convencida que estando em modo de sobrevivência a minha vida ia parar. Na verdade, isso não aconteceu. Eu continuei a manifestar esta e outras coisas. Um, e isso fez-me perceber que manifestar não é só expandir. Manifestar pode ser criar estabilidade, pode ser criar segurança. Essa é a minha intenção naquele período era realmente, e era, atenção que era uma intenção que não era consciente, era uma intenção do meu sistema nervoso de resgatar segurança e estabilidade. Então, se eu estava a vibrar nesse lugar de é preciso segurança, é preciso estabilidade, é isso que eu quero, eu preciso do meu sistema nervoso calmo, regulado, seguro, então as minhas ações alinhadas foram nesse mesmo sentido, de criar casa, que é símbolo de segurança, não é? Sinto também que a relação com o meu companheiro, que não tinha sequer um ano nessa altura, na altura em que este caos aconteceu, a minha relação foi também uma manifestação, portanto, eu continuo com o meu companheiro, ele assumiu um papel muito importante na vida dos meus filhos, a nossa relação tornou-se mais sólida, evoluiu num sentido que foi inesperado para mim. E mais uma vez, relação, sobretudo uma relação de casal, está também intimamente relacionada com esta noção de segurança, de estabilidade. Então, não é verdade que em modo de sobrevivência não é possível manifestar. Eu acredito é que quando estamos em modo de sobrevivência, as nossas manifestações vão estar alinhadas com estas necessidades mais primitivas de segurança, regulação e estabilidade. Então, esta foi também uma grande aprendizagem para mim, que achava que em modo de sobrevivência a minha vida ficaria bloqueada. Então, a todas as minhas alunas que fizeram no passado o programa intensivo Transforma a Tua Energia, a quem eu repeti milhentas vezes em modo de sobrevivência não é possível manifestar, não é verdade. Talvez em modo de sobrevivência não seja possível expandir, isso talvez acredite sim, porque num sistema nervoso desregulado o nosso foco está em segurança, não está em expansão, porque mais expansão é igual a ameaça, isso eu acredito, mas não é verdade que não é possível manifestar em modo de sobrevivência. Então fica aqui esse esclarecimento. Uma outra coisa sobre a qual eu refleti quando comecei a perceber que manifestar não é só expandir e que manifestar no mundo do desenvolvimento pessoal é uma coisa muito mágica. Eu percebi que, de facto, para expandir, nós precisamos de um nível de segurança interno e externo que nem sempre estão presentes. Então, eu percebi que falar de manifestação neste sentido, no sentido da expansão, pode ser extremamente violento para alguém que não vive esta segurança, que não tem esta segurança, seja externa, seja interna. E atenção que só hoje, depois de muito trabalho, de muita consciência somática, é que eu entendo verdadeiramente o que é que este conceito de segurança interna quer dizer. A segurança interna é quando nós conseguimos relaxar em nós. É quando nós conseguimos hum,
estar presentes no momento presente. E segurança é regulação. E a maioria das pessoas que eu atendo em consultas, e mesmo as pessoas que estão à minha volta, eu diria que a grande maioria não está a viver esta segurança interna. Tenha consciência disso ou não. Então, quando se fala, e eu li tantos livros sobre manifestação, sobre expandir, sobre criar a realidade dos nossos sonhos, sem consciência de que eu não estava em segurança interna, sem consciência de que o meu sistema nervoso estava ativado, sem consciência de que eu tinha questões do passado, traumas passados, que enquanto não fossem processados, o meu sistema nervoso não ia conseguir desativar. E que enquanto o meu sistema nervoso estivesse assim, criar uma nova realidade e manifestar uma expansão e exigir de mim um esforço tremendo e uma energia tremendas e provavelmente ir-me levar a um lugar de grande frustração e de sentimento de inadequação, de há qualquer coisa de errado comigo, se há pessoas que conseguem manifestar, porque é que eu não consigo? E tudo tinha única e exclusivamente a ver com o meu sistema nervoso e com traumas não processados do passado. Então, sempre que pensares em manifestação, sempre que pensares em expandir a tua realidade, em criar algo na tua realidade que ainda não tens, cultivar esta segurança interna e externa é essencial para que tu possas ir para o próximo nível, que é essa expansão. Então, manifestar primeiro essa segurança e essa estabilidade e essa regulação, para depois usares isso como trampolim para uma realidade mais expandida. Próxima lição: o corpo no processo de manifestação. Esta foi, assim, outra grande lição. Hum, Nós podemos desejar conscientemente algo e o nosso corpo dizer que esse algo não é seguro, ou vice-versa. Já me aconteceu em terapia, portanto, eu, com a minha terapeuta, perceber que algo que eu logicamente, cognitivamente, achava que era algo que era mau, que me assustava, que era ameaçador, que era um perigo, o meu corpo, na verdade, estava super ok com isso. Então, aprender que, reconhecer que eu posso pensar algo com o meu cognitivo, com o meu córtex, e o meu corpo sentir isso de outra maneira e ter uma linguagem diferente, foi uma descoberta para mim. Porque, na verdade, para mim, na manifestação, aliás, para mim, no desenvolvimento pessoal, só existia capção. Era como se houvesse uma cisão entre a minha mente e o meu corpo. E com todo este processo, através da terapia somática, é como se eu fosse baixando no meu corpo e reconhecendo que eu tenho um corpo e reconhecendo que o meu corpo diz coisas e que eu posso muito querer, por exemplo, palestrar num evento tal, posso querer cognitivamente, não é? De forma consciente, mas o meu corpo, o meu inconsciente, dizer outra coisa. E como é que o meu corpo, o meu inconsciente diz outra coisa? O meu coração acelera, o peito aperta, sinto um aperto no estômago. Então tudo isso me está a sinalizar, eu percebo que tudo isso me está a sinalizar que eu estou com medo, aquilo não é seguro para mim. Então, quando mente e corpo têm conversas diferentes, fica muito difícil nós caminharmos na direção daquilo que nós queremos. É como se nós tivéssemos forças internas a puxarem-nos em sentidos diferentes. Então, o esforço que nós temos que colocar para ir na direção desses nossos desejos, sonhos, objetivos é muito maior por haverem como que partes nossas a puxarem-nos em direções diferentes. E reconhecer que quando há uma
integração da mente e do corpo, e eu consigo unir mente e corpo, seja que o meu corpo consegue sentir-se seguro, consegue se sentir entusiasmado, consegue sentir-se motivado face a um desejo que eu tenho consciente, então eu consigo fluir no sentido do meu desejo de uma forma muito mais leve, muito mais fluida. Então, esta também foi assim uma grande aprendizagem para mim e eu tenho a certeza que tu já experienciaste isto na pele. Sabes aquelas coisas que tu conseguiste concretizar na tua vida que vieram sem esforço? São o exemplo nato de mente e corpo alinhados, mente e corpo a falarem uma mesma narrativa. Então, esta foi sim grande lição também deste interregno de 3 anos. Uma outra lição: quando o mundo externo não oferece segurança, nós podemos cultivá-la internamente. Então, esta foi assim a grande aprendizagem que eu trouxe da experiência somática, da terapia somática. O meu mundo externo estava um caos e teve um caos durante 2 anos, nos 2 anos que se seguiram. Só muito recentemente as coisas finalmente se organizaram. E foi novo para mim perceber que eu não podia necessariamente mudar nada ou fazer algo diferente para que a minha realidade externa se organizasse. Tudo aquilo que eu já estava a fazer era tudo o que eu podia fazer, portanto não havia muito mais que eu pudesse fazer para organizar e acalmar a minha realidade externa, mas internamente eu podia cultivar segurança. Então, podia estar caótico lá fora, mas havia formas de eu cultivar uma segurança interna. Então foram 2 anos nesta aprendizagem de está um caos fora e eu cultivo segurança dentro de mim. Eu nutro esta segurança. Eu uso os meus recursos para criar esta segurança no meu corpo. É possível eu estar em segurança no meu corpo com o mundo à minha volta em completo caos. E esta aprendizagem, esta consciência, este reconhecimento foi não só transformador, mas foi empoderador, porque eu descobri que nós temos um poder dentro de nós que eu desconhecia completamente. Nós é possível sermos soberanas sobre as nossas experiências, por mais duras e difíceis que elas sejam. Porque é possível nós, munidas naturalmente de ferramentas, de recursos, de conhecimentos, de competências, trabalhar a nossa estrutura interna, quase como se fôssemos edifícios a serem edificados enquanto tudo à volta está em guerra, está em caos e há destruição. Esta foi uma aprendizagem tão profunda e tão vivida no corpo que eu não tive como não ir estudar experiência somática. Portanto, a minha terapeuta, na altura, ela utilizava uma abordagem que se chama experiência somática e eu fiquei de tal forma apaixonada, rendida, grata à abordagem que eu fui estudar experiência somática. Então, em 2024 eu iniciei os meus estudos. Vou estar a terminar o último módulo da formação em janeiro de 2026, portanto, quando sair este primeiro episódio. E foi uma jornada de muitas aprendizagens, não só profissionais, mas muitas aprendizagens pessoais. Eu sinto que foi esta formação continua a ser um processo profundo de autoconhecimento e de empoderamento pessoal. Então foi assim
esta questão de é possível cultivarmos segurança interna quando não existe segurança lá fora, quando o mundo lá fora está um caos. Esta aprendizagem foi de tal forma importante para mim que me levou a estudar esta abordagem e a trazê-la para o meu trabalho. E a última lição que eu quero partilhar contigo é que ao longo deste processo eu reconheci que nós vivemos num mundo que é pouco ou nada trauma informado. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós vou dar aqui exemplos concretos, quando nós vamos a uma CPCJ que tem como missão proteger crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e alguém que lá trabalha nos diz que bater faz parte da educação, isto é viver num mundo onde o trauma não existe. Ou quando nós somos vítimas, por exemplo, de violência doméstica e nos é pedida para contarmos a mesma história 5, 6, 7, 8 vezes, isto é não ter consciência de trauma. Então, eu comecei a perceber que todas estas organizações com as quais eu fui confrontada ao longo deste processo e que lidam diariamente com situações traumáticas não tinham grande consciência do trauma. E atenção que eu conheci e cruzei-me com pessoas que têm, eu acredito, efetivamente boas intenções. Mas quando não temos consciência de trauma, espaços que deviam ser espaços de segurança e de cura e de reparação para as vítimas, tornam-se espaços retraumatizantes, tornam-se espaços onde as vítimas revivem as mesmas dinâmicas que as traumatizaram, onde as vítimas sentem, mais uma vez, isto aqui não é seguro, a minha realidade não está a ser validada, eu não estou a ser ouvida, eu não estou a ser vista. E eu venho da área da saúde, então depois comecei a transpor isto para a área da saúde e percebi o quanto na área da saúde nós também não estamos informados do trauma. Nós não temos consciência de como é fácil retraumatizar. Então, nós entramos num hospital doentes, entramos num hospital com a intenção de sairmos de lá melhores e até podemos sair de lá melhores em determinados aspectos e sairmos piores e mais traumatizados e mais distantes de nós mesmos e mais fragmentadas do que quando entramos. Então, esta consciência para mim despertou em mim uma vontade de levar estas lentes trauma informadas a mais pessoas, a mais profissionais, a mais organizações, mas de um lugar não de ativismo, mas de um lugar de eu estou aqui, eu tenho estas lentes. Se vocês quiserem que eu partilhe estas lentes com vocês, para que vocês possam começar a enxergar também com estas lentes, eu estou disponível para vir e mostrar-vos que lentes são estas e como é diferente viver a vida com estas lentes trauma informadas. Então, eu percebi que esta coisa de levar esta consciência do trauma seria também parte da minha missão, até porque, e agora estou-me a arrepiar, viver este processo todo que eu vivi com todas estas organizações, mas com a minha consciência, com os meus privilégios de poder ser acompanhada por uma terapeuta de trauma, de poder fazer formação na área do trauma, de poder ler e estudar, não é? Ter um nível de literacia que me permitiu ir estudar mais sobre este tema. Isto era uma situação de privilégio. E eu pensei muitas vezes que se estava a ser tão difícil para mim, Sofia, que tinha todos estes recursos, como será para outras pessoas que chegam a estes lugares sem estes recursos que eu tinha? E senti mesmo que eu não estava a passar por tudo aquilo e não estava a passar por aqueles lugares e a ver todas as coisas que eu estava a ver por acaso.
E foi isso que despertou esta missão em mim de eu tenho o dever de levar esta consciência para estes e outros espaços que estejam disponíveis, que estejam abertos e que sejam sensíveis a este tema. Espaços que já começam a perceber que a forma como nos relacionamos uns com os outros pode promover a cura ou pode promover danos. E foi muito curioso que mais uma manifestação. Nestes 3 anos eu comecei a dar formação de cuidados trauma-informados, nomeadamente a doulas, e, e mantenho-me disponível para aquelas pessoas e organizações que estejam abertas e que estejam no nível de consciência necessário para que este tema comece a ser trazido e para que os espaços de suposta ajuda sejam efetivamente espaços que curam e não espaços que provocam mais danos. Então, espero que estas lições vos agreguem valor, espero que ressoem nos vossos corações, que façam sentido. E agora, qual é o foco para esta segunda temporada do podcast? Agora que eu já vos dei contexto sobre estes 3 anos e agora que já partilhei algumas transformações que vieram com as lições que eu aprendi, quais é que são as minhas intenções para esta segunda temporada do podcast? Bom, primeira questão é que o meu foco passou de ser como é que eu expando e crio mais e passou a ser como é que eu volto a mim, como é que eu restauro o meu sistema e como é que eu floresço além dos meus traumas, como é que eu prospero além daquilo que me aconteceu no passado. Eu tenho percebido que a nova vida não vem necessariamente quando nós corremos atrás dela, que foi aquilo que eu fiz a minha vida toda. A nova vida nasce quando nós habitamos plenamente a vida que já temos. E eu já tive períodos pequeninos, mas já tive períodos da minha vida onde vivi plenamente a vida que já tinha. E foi aí que manifestações aconteceram. Foi quando eu estava bem, quando eu estava feliz, que a minha vida expandiu em direções que eu nem sequer imaginava. Um, e até eu estou aqui a ser lenta porque eu estava aqui a sentir cada uma das palavras. Não é necessariamente o estar feliz, mas o estar plenamente onde estamos. Porque, por exemplo, a manifestação deste apartamento veio de um momento onde eu não estava feliz, eu estava a lidar com coisas difíceis, eu estava triste, eu tinha raiva, eu tinha medo, mas eu estava ali. E, inclusive, deixa-me fazer aqui um parênteses, eu sinto que houve uma coisa que eu fiz muito bem neste processo, que foi permitir-me parar para estar presente naquilo que a vida pedia de mim naquele momento. Porque isso permitiu-me estar plenamente ali, mesmo que ali fosse o último sítio onde eu queria estar. Mas foi o estar plenamente ali, naquele momento de caos, e perceber, ok, não é momento para eu criar podcast, não é momento para eu falar em manifestação, não é momento para eu expandir o meu negócio, é momento para eu estar aqui a cuidar da minha família, da nossa estabilidade, da nossa segurança. Foi aí que este apartamento surgiu, sem que eu procurasse, a um valor muito inferior àquele que é pedido aqui no mercado, sobretudo no Algarve. Portanto, a nova vida não vem quando corres atrás dela, a nova vida nasce quando habitas plenamente a vida que já tens. Então, isto é algo que vai pautar esta segunda temporada do podcast. Eu sinto que o mundo está cheio de livros e de pessoas que nos ensinam a correr atrás da vida que nós queremos, mas quase ninguém nos está a ensinar a viver a vida que já temos. E eu sinto que é vivendo plenamente a vida que já temos, que é isso que é o portal para tudo o resto. Então, como é que é isso? Como é que isso se faz? Pergunta vinda de alguém que fugiu a vida toda.
Como é que é isso de viver plenamente aqui? Como é que é isso de viver a vida que eu já tenho? Como é que é isso de não estar sempre lá no futuro, a pensar que lá à frente é que vai ser bom? Como é que é isso? E como é que isso pode ser o portal para algo mais, para uma realidade mais expansiva? Então, estes vão ser assim os elementos hum, orientadores, digamos assim, desta segunda temporada do podcast Não Há Ninguém Como Tu. Eu espero que faça sentido para ti, que ressoe em ti, que ressoe na fase da vida em que tu estás. E estou muito entusiasmada e até curiosa com o que vai ser esta segunda temporada, porque eu sinto-me a renascer, eu sinto que a Sofia que está aqui hoje não é a mesma Sofia que gravou a primeira temporada do podcast e, portanto, eu também estou a observar o que é que vai nascer, o que é que tem vontade de nascer através desta nova versão de mim, deste novo lugar onde estou, desta nova forma de estar na vida, de estar no corpo. Continuo a aprender muito sobre isto de estar no corpo, porque o lugar que eu conheço bem é a minha cabeça. Então, estar no corpo, ouvir o corpo, perceber o que é que ele me está a dizer, é, é algo que eu vou querer muito explorar com vocês aqui no podcast. E é isto, vou parar de falar, porque senão este episódio não vai terminar nunca. Eu espero que tenha feito sentido, para ti, espero encontrar-te nos próximos episódios. Obrigada por estar desse lado. Se estiveste aí durante este interregno, expectante se o podcast voltaria ou não, quero-te agradecer. Quero agradecer a todas as pessoas que me mandaram mensagem neste interregno e que me falaram do podcast, que sentiam falta do podcast, que me pediram para regressar com o podcast, que me disseram que o podcast continuava a ser uma companhia, hum, mesmo durante o interregno. Isto significa muito para mim e de facto é curioso porque quando eu gravo um podcast e publico, eu não tenho noção do impacto que ele tem nas pessoas, a menos que as pessoas comentem ou me enviem mensagem. E durante este interregno, eu não voltei a pensar no podcast. Na verdade, eu achei que eu não ia voltar mais com o podcast. E foi muito curioso ir receber mensagens nestes 3 anos de pessoas que continuavam a ouvir o podcast ou que se lembravam do podcast ou que se lembravam de algo que tinham ouvido no podcast e que tinha impactado e me fizeram saber, porque isso fez-me perceber o quão importante é eu continuar a trazer aquelas que são as minhas miopias, as minhas aprendizagens, os meus conhecimentos, a minha sabedoria e, e não fugir, parar de fugir. E é isso, minhas queridas, vemo-nos no próximo episódio. É isso, vemo-nos no próximo episódio. Um beijinho e um até já!